Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, do Veja Mercado. Eu sou o Diego Gimenez e a gente se encontra aqui todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço o convite para você assistir também o Veja SA, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Miguel Setas, presidente do Grupo CCR, foi o primeiro convidado desta temporada e o programa já está disponível no nosso canal no YouTube. O VGSE é publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. A semana será marcada pelas decisões dos bancos centrais brasileiro e americano. As reuniões estão agendadas para a próxima quarta-feira. Sobre as decisões, não são esperadas grandes surpresas. Aqui no Brasil, os juros devem ser cortados sim em meio ponto percentual para 11,25% ao ano. E nos Estados Unidos, eles devem ser mantidos no atual intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano também. O mercado está de olhos abertos para o comunicado dos bancos centrais, tanto brasileiro quanto americano, e o que se esperar da política monetária, tanto brasileira quanto americana, nos próximos meses. No campo corporativo, as ações da companhia aérea Gol caíram 8% um dia depois do pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Já os papéis da mineradora Vale subiram 2% depois de o governo recuar na articulação para que o ex-ministro Guido Mantega assumisse a presidência da companhia. Por fim, nesta segunda-feira, o Magazine Luiza anunciou um aumento de capital de 1 bilhão e 250 milhões de reais. Nesta segunda-feira, excepcionalmente, o Banco Central não publicou ainda o Boletim Focus. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, meu convidado de hoje, vou direto a ele, é o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani. Padovani, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer te receber aqui. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigado você pelo seu tempo. Começo falando sobre as decisões que são esperadas para a próxima quarta-feira, Banco Central brasileiro, americano. Quero começar aqui pelo Brasil. Os juros devem ser cortados em meio ponto. Isso não deve reservar grandes surpresas. Para quais sinais o mercado estará atento? É o comunicado? O que pode vir de novo nesse comunicado? Quais são os recados que o mercado espera ouvir do Copom na quarta-feira? Olha, eu acho que a avaliação do mercado é que a comunicação e as decisões não devem trazer grandes surpresas. Eu concordo com essa visão também, porque se por um lado você tem a inflação recuando no Brasil, por outro a gente tem muitas dúvidas com relação aos núcleos de inflação, principalmente a parte ligada a serviços. Olhando para frente, você tem desafios importantes, os choques positivos foram superados, a gente tem um mercado de trabalho apertado, que pressiona a inflação de serviços, você tem expansão fiscal, você tem vários componentes que fazem com que a leitura a capacidade do Banco Central alcançar a meta de 3, o centro da meta, fique comprometida. Então, eu acho que o Banco Central mantém o ritmo de corte, porque, afinal de contas, a inflação vem caindo, só que não há expectativa do mercado de que essa estratégia seja alterada nesta reunião ou nas próximas reuniões, basicamente por esse cenário de incertezas que eu comentei aqui dentro. Pensando mais à frente, algumas alas mais otimistas do mercado chegam a projetar a taxa Selic terminal este ano de 8%, 9%. Quero saber se você compartilha desse otimismo, se de fato o cenário macroeconômico mais benigno pode fazer o mercado imaginar cortes por mais tempo, ou se outros fatores externos, internos também, devem colocar um freio de mão nesses planos do Banco Central. Eu acho que tem muito espaço para cortar a taxa de juros. A gente no banco trabalha com uma Selic terminal de 9%. E a razão é muito simples. Mesmo um cenário negativo, em que a inflação não alcance a meta, ela fique rodando na casa de 4%, se a gente trabalhar com juro real neutro de 5%, a gente está falando de juros nominais de 9%. Então parece que a taxa de 9% é uma taxa compatível com uma estratégia de convergência da inflação para a meta. Se a gente considerar os dados do Banco Central, que trabalham com o juro real na casa de 8,5%, então você teria uma política monetária ainda levemente apertada. Portanto, há muito espaço para corte de juros, eu acho que a gente não vê problema. Eu acho que o desafio vai ser realmente convencer os agentes de que a inflação vai voltar para 3% e não vai ficar no patamar de 4%, principalmente no ano em que a gente começa a discutir transição no comando do Banco Central. Tivemos alguns assuntos bem quentes nesta semana lá em Brasília.
como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, ela deve ser estendida, pode gerar um custo de até 16 bilhões de reais aos cofres públicos. Também essa possível indicação de Guido Mantega à presidência da Vale, planos esses que o governo agora recuou, e também o pacote da indústria de 300 bilhões de reais em financiamentos até o próximo ano de 2026. Esses fatores podem ter sido os responsáveis pelo mau humor do mercado nesse início de ano e mais. Eles podem pegar mal com o Copom, isso pode alterar também a condução da política monetária brasileira? Eu acho que foi um dos fatores importantes. Obviamente que o mercado local ele tem acompanhado o humor global. O início desse ano foi um início um pouco mais complicado no mundo, porque os juros de 10 anos voltaram a subir nos Estados Unidos. Há uma certa frustração com a expectativa de corte rápido, de alívio monetário rápido nos Estados Unidos. Isso gerou um mau humor global e os mercados locais acompanharam. Agora, evidentemente, tem uma questão local, que é a questão fiscal. Existe uma desconfiança muito grande desde sempre de que o governo vai alcançar metas e conseguir, com isso, estabilizar a dívida. Acho que o que a gente deve ver ao longo dos próximos meses é uma pressão política por mais gastos. Isso deve fazer com que as expectativas fiscais continuem desancoradas e, obviamente, esse desenho fiscal ele acaba afetando a condução de política monetária por meio de dois canais. O primeiro é o estímulo ao crescimento econômico, que mantém espaço para as empresas repassarem custos. E o segundo aspecto é do ponto de vista de risco, né? Uma percepção de dívida em alta no mundo que desacelera. Isso pode fazer com que você tenha uma menor atratividade dos fluxos capitais, pressionando o dólar e, portanto, dificultando ainda mais a vida do Banco Central. Portanto, eu acho que o mau humor do mercado nesse início de ano tem a ver com uma combinação de cenário global com questões fiscais domésticas, e isso, obviamente, vai afetar a condução da política monetária, por isso que a gente acha que o Banco Central não tem nenhum espaço, por exemplo, para acelerar o ritmo de corte. Ele mantém o ritmo de corte meio ponto, a inflação vem caindo, mas os desafios, como eu falei na primeira resposta, para se alcançar o centro da meta são muito grandes. Isso faz com que o Banco Central seja mais cauteloso nesse momento. Certo. Sobre o pacote da indústria de financiamento de 300 bi até 2026, o governo diz que não é expansão fiscal, alguns economistas dizem que sim, afinal das contas, é ou não é uma expansão fiscal? Olha, existe o temor de que seja uma expansão fiscal, porque a experiência passada na condição da política econômica foi nessa linha. Se a gente pegar o período 2006 até 2014, você tinha aí um uso dos bancos, o uso das empresas estatais para aumento de gastos. É o que está sinalizando um pouco esse pacote, com subsídios, com estímulos fiscais, numa situação das contas públicas já bastante complicada. Quer dizer, então, a leitura que fica é que esse é um governo que politicamente pretende repetir as estratégias passadas, que é tentar estimular a economia com gasto público. Talvez a diferença é que haja maior dificuldade nesse momento para forçar a queda de juros, porque o Banco Central é independente, mas o foco é certamente a questão fiscal. Eu sou da turma que acha que realmente vai ser muito difícil o governo controlar gastos e deve também haver aí uma frustração com relação à sua capacidade de aumentar receitas. O resultado deve ser um déficit fiscal que vai alimentar uma trajetória de alta da dívida pública e, portanto, pressionar ativos locais, principalmente o câmbio, que acaba no final da história gerando menos crescimento com mais taxas de juros. Portanto, eu acho que a situação fiscal, eu acho que é o grande tema da economia brasileira. Talvez não seja uma situação explosiva que preocupe o curto prazo, mas certamente esse é um tema que vai colocar pressão na economia ao longo dos próximos 3 anos. Padovani, ainda sobre Brasil, as edições recentes do Boletim Focus, nessa segunda-feira não tivemos, elas indicaram uma melhora, ainda que residual, das projeções de crescimento econômico do Brasil para este ano. Ela subiu de 1,5% para 1,6%. Estamos em janeiro. O número representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 23%, e o grande responsável em 23% foi o agro. Pensando em 24, quais fatores podem permitir uma melhora nessas projeções, um crescimento econômico acima do esperado? E quais são os setores que devem puxar o PIB brasileiro? Esse ano vai ser importante porque vai ser um teste em relação à capacidade de crescimento do país, né? Se a gente se lembrar o que aconteceu depois de 2020, a gente tem tido surpresas sempre positivas nos dados de PIB. Isso aconteceu na pandemia em 2020, 2021, 2022 e 2023. O mercado hoje está um pouco mais ajustado, né? Porque não existe tanto pessimismo quanto nos últimos anos, expectativa, como você mencionou, de um crescimento ao redor de 1,5%. E aí você tem coisas que podem surpreender para cima e para baixo, né? Coisas que
atrapalham o crescimento esse ano, é um choque adverso na agricultura. Todo o impulso que a gente teve aí, né, todo o choque positivo que a gente teve na agropecuária, talvez não se repita por questões climáticas. A outra história que deve mudar também é que você tem uma desaceleração global, o que obviamente também reduz o impulso externo da economia brasileira. Agora, por outro lado, o que a gente tem também é uma redução de juros que deve estimular segmentos mais sensíveis a créditos, como construção civil, como bens duráveis, mercado de veículos. Então, isso acaba compensando um pouco a desaceleração que a gente vê no agronegócio e no setor exportador. O mercado de trabalho deve ajudar um pouco menos, mas continua positivo, as condições de renda continuam favoráveis. Portanto, eu diria que a cara de 2024 é uma cara de uma desaceleração gradual, mas em parte compensada por mais estímulos monetários. Se a gente novamente se surpreender, o número não for de 1,5, foi novamente de 3, por exemplo, então isso significa que tem alguma coisa de novo acontecendo na economia brasileira, uma coisa nova acontecendo. Provavelmente as reformas que foram feitas entre 2016 e 2022, 2021 em particular, elas devem produzir efeitos produtivos na capacidade de crescimento da economia, e isso pode trazer impactos positivos no resultado do PIB. Essas reformas são difíceis de serem estimadas quantitativamente. Então, por isso que a gente vai ter agora um teste importante, porque em 2024 a gente não vai ter mais os estímulos que foram representados pelo mercado de trabalho, mundo crescendo, agronegócio indo bem. Você vai retirar esses impulsos positivos, essas surpresas favoráveis, e a gente vai avaliar exatamente o que está acontecendo na economia sem esses choques. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que no mundo, no Brasil, a gente vem reduzindo os estímulos que foram dados durante a pandemia. Então, a gente vai conseguir separar melhor os efeitos de choques favoráveis, impulsos econômicos, né, estímulos da economia, com efeitos das reformas. Se a gente novamente se surpreender em termos de PIB, é porque as reformas foram um divisor de águas e mudaram a trajetória de crescimento do país. A gente está um pouco mais cauteloso, porque ainda que a gente acredite que essas reformas façam a diferença, de fato, você tem outros fatores que atrapalham, que a mão de obra no Brasil ainda mostra baixa produtividade, a gente tem um ambiente de negócios complicado, a infraestrutura no país é precária. Esses fatores acabam compensando, na nossa opinião, as reformas que foram feitas no passado. Então, o crescimento de 1,5% parece bastante positivo. E a gente tem que lembrar que o carregamento estatístico é baixo esse ano, quer dizer, crescer 1,5% a partir do nível em que estamos aí no final do 2023 é um bom resultado. Então vai ser um ano de crescimento moderado, a gente não vê nenhuma crise mais importante, mas vai ser um momento para a gente avaliar o que de fato está acontecendo na economia brasileira. Tá certo, Padovani. E o governo conta com o crescimento econômico e também com as medidas que foram aprovadas no ano passado para o aumento da arrecadação, para a perseguição à meta estipulada pelo arcabouço fiscal para este ano, que é de déficit zero. E eu quero saber se, na sua avaliação, existe alguma chance de essa meta ser cumprida de fato? Existe uma banda de 0,25 para baixo ou para cima? Existe alguma chance dela ser cumprida ou o cenário, de fato, indica que o déficit será alto em 2024? Olha, a favor do governo tem o fato de que a gente não sabe muito bem qual que vai ser o impacto das medidas que foram adotadas do lado da Receita. Existe pouca transparência pela natureza dessas medidas, então o mercado está dando está esperando, está aguardando, está dando um voto de confiança para a gestão econômica. Agora, se a gente, tirando essas incertezas, o que a gente percebe é que a economia brasileira desacelera, a gente não teve mais os choques favoráveis como a gente viu em 2021 e 2022, por exemplo, em que você teve alguns preços como energia, basicamente energia subindo mais que os demais preços, isso favorecendo a arrecadação do governo. A gente não tem mais esse efeito. O que a gente tem agora é preços de energia mais bem comportados, portanto a arrecadação se normalizando numa economia que cresce menos. Portanto, do ponto de vista de arrecadação que acompanha o ciclo econômico, a gente não vê muita chance de o governo poder alcançar todos o aumento de despesas realizados no final de 23, final de 22 e 23. Bom, se a gente não tem esse ciclo normal, provavelmente a gente vai ter que esperar as medidas funcionarem. Perfeito. Quero mudar um pouco de assunto, falar sobre Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, se reúne também na quarta-feira.
Os juros devem ser mantidos no atual intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano, mas a discussão, claro, é sobre quando o Banco Central americano começará a cortar os juros por lá. Se discute uma probabilidade de março, essa probabilidade já foi maior, de acordo com o FedWatch, já foi de 80%, já é de 50% agora. Quero saber, na sua avaliação, o que pode estar freando os planos do Banco Central americano e se esses cortes nos juros eles devem demorar mais tempo para acontecer. Olha, assim como aconteceu no Brasil, a inflação norte-americana ela recuou de maneira importante. Agora, a gente tem que lembrar que nos últimos indicadores a gente vê que os núcleos de inflação dos Estados Unidos estão se estabilizando, mesmo o índice headline, o índice cheio, ele está mostrando uma certa resistência, ele está distante da meta de 2%. Então, o desafio dos bancos centrais no Brasil e no mundo, no caso particular norte-americano, não é só desinflacionar a economia, mas é colocar a inflação na meta. E esse desafio é muito grande numa economia que está operando a pleno emprego, aquecida, com o setor de serviços, portanto, pressionado. Então, a gente acha que o Banco Central nos Estados Unidos tende a ser muito mais cauteloso do que o mercado imaginava. A gente não vê espaço para corte de juros em março. Muito provavelmente, juros vão ser mantidos elevados por um período mais longo de tempo, até que os núcleos de inflação comecem finalmente a convergir para o centro da meta. A gente acha que esse cenário vai ficar mais claro a partir do segundo semestre, portanto, eu acho que a gente, se tiver que trabalhar com um cenário de corte de juros, é a partir do segundo semestre e não agora. Certo. Quero saber se as eleições norte-americanas têm algum tipo de impacto na condução do Banco Central americano também dos juros. Ela deve ser polarizada mais uma vez entre Biden e Trump. Os Estados Unidos já vem observando uma mudança importante na trajetória da dívida. Tivemos no ano passado, por várias vezes, o risco de uma paralisação das atividades do governo em razão do teto da dívida. Ele precisou ser elevado pelo Congresso americano. E mais, se essa demora nos cortes de juros americanos, se de fato eles não ocorrerem tão cedo como o mercado espera, se isso pode trazer algum impacto também para a condução da política monetária brasileira. Bom, acho que do ponto de vista das eleições norte-americanas, eu não espero grandes oscilações. A gente tem visto essas transições políticas nos Estados Unidos há muito tempo acontecendo, mesmo no ambiente polarizado, sem que isso necessariamente implique em guinadas na gestão monetária e fiscal. Acho que os temas fiscais e monetários estão aí. A questão monetária, o desafio é colocar a inflação no centro da meta nos Estados Unidos. Tem também o lado fiscal que preocupa. A gente está num nível de dívida, um dos níveis mais elevados de dívida dos últimos 70 anos, com taxas de juros reais positivos. Esses são temas que estão presentes, seja qual for o próximo presidente, eles vão ter que enfrentar esses temas. Então, acho que a transição política ela pode criar algum ruído no mercado, mas são ruídos de curto prazo, a gente não vê isso como uma variável que defina cenários. Agora, em relação à condução da política monetária brasileira, à medida que o Banco Central norte-americano seja mais duro no combate à inflação, mantenha juros elevados por mais tempo, isso implica desaceleração econômica. Isso afeta a economia brasileira de dois modos diferentes. O primeiro é ajudar, já que você tem uma desinflação global, isso já acaba ajudando a desinflação aqui no Brasil da mesma forma. Agora, tem um outro problema, é que no ambiente de menor crescimento econômico mundial, tradicionalmente os países emergentes recebem menos fluxos, isso pressiona mais o dólar, o que dificulta a condução da política monetária aqui no Brasil. Quando a gente junta esses dois fatores, aumento de risco global, além das incertezas fiscais locais, com uma desinflação global, acho que o que prevalece nas nossas contas é o recuo da inflação. Então, a gente é otimista com o recuo da inflação dos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, o que a gente só é mais pessimista em relação ao crescimento. A gente acha que teremos menos impulso externo, um crescimento um pouco mais moderado no Brasil, daí a nossa projeção um pouco mais conservadora, na casa de 1,5% de PIB aqui. Tá certo, Padovani, quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado, foi um grande prazer e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu, até mais. Até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia e da semana, principalmente, porque os bancos centrais brasileiro e americano se reúnem na próxima quarta-feira e devem discutir os rumos da política monetária, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Aqui é esperado mais um corte de meio ponto percentual nas taxas de juros, que cairiam para 11,25% ao ano. Nos Estados Unidos, elas devem ser mantidas no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano.
Se as decisões não reservam grandes surpresas, os comunicados podem alterar os planos do mercado, podem pegar bem, podem pegar mal, e isso, claro, será assunto ao longo da semana. Além disso, também na agenda da semana aqui no Brasil, na quarta-feira também sairá a taxa de desemprego do Brasil, números atualizados, e na sexta-feira os números de produção industrial também referentes ao mês de dezembro. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,91, enquanto os futuros do Ibovespa são negociados em estabilidade nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify. E isso é antes da abertura da Bolsa de Valores. Também faço convite para você assistir o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar, todas as terças-feiras, na hora do almoço. Eu entro agora num breve período de férias, volto no meio de fevereiro, e aqui no meu lugar, a brilhante editoria de economia vai tocar o Veja Mercado para vocês. Sentirei saudades. Até a volta. Tchau, gente.